Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade sobre o assunto dos fundos imobiliários. No último eu já tinha falado sobre um pouco dos fundos imobiliários de tijolo e hoje a gente vai separar os subsetores dentro do fundo imobiliário de tijolo. Então a gente vai falar sobre logística, renda urbana, lajes corporativas, shoppings e por aí vai. Hoje vamos falar um pouco sobre os fundos imobiliários de logística. Bora lá? Então, os fundos imobiliários de logística. O que seria esse logística? O setor logístico ele abrange galpões e centros de distribuição que atendem à demanda do e-commerce. Para quem não sabe, e-commerce é quando a gente fala sobre Mercado Livre, Amazon, Centauro, que você tem a venda de produtos em um site. Esse é o e-commerce. Destacando-se pela localização estratégica e contratos de longo prazo, maior estabilidade. O setor logístico, dentro dos fundos imobiliários de tijolo, ele é o que a gente fala que é o mais seguro e o mais estável. Com certeza você deve lembrar um pouco de algumas coisas que aconteceram na pandemia. Shoppings fecharam, as pessoas não podiam ir mais trabalhar, então tiveram que trabalhar de home office. As pessoas às vezes não podiam ir no mercado. Então, assim, todos os setores, seja lajes comerciais, que são os escritórios, os shoppings que fecharam, as pessoas não podiam ir lá por causa da aglomeração, quanto o próprio varejo, mercado, essas coisas, todos esses setores ficaram impossibilitados das pessoas poderem ir lá e fazer o seu comércio. Só que um dos únicos que continuou sem problema nenhum foi o setor logístico. Por quê? De uma forma simples, ele pega toda essa mercadoria que é disposta nos sites, seja Mercado Livre, Amazon, Centauro, Renner, e deixa num galpão. Então as pessoas elas continuaram comprando os seus itens pela internet. Então os galpões eles continuaram sendo alugados tranquilamente. Por isso que a gente fala que o setor logístico ele é tão estável assim. Porque embora a pandemia tivesse acontecendo, os seus galpões ainda estavam sendo utilizados. E como as pessoas elas ficaram impossibilitadas de ir à rua, a demanda por pedidos online acabou aumentando muito. E isso fez com que o estoque dentro desses galpões fosse mais ainda solicitado, né, por essas empresas. Por isso que a gente diz que o de logística ele é o que tem o menor risco dentro dos fundos imobiliários de tijolo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de fundos imobiliários de tijolo na parte de logística. No último vídeo eu já tinha mostrado um pouco sobre o BTLG. Nós temos o HGLG11, GGRC11 e XPLG11. Todos esses fundos imobiliários são de logística. Agora já é uma opinião minha. Esses fundos imobiliários, para mim, são os melhores que a gente tem disposto no mercado. Mas isso não é uma recomendação de compra. Eu tenho todos eles na minha carteira. Outro fator que faz o setor logístico ser tão bom assim é que a maioria deles possuem contratos longos. Às vezes, quando uma varejista ou uma loja de e-commerce vai fechar com ele, ela fecha um contrato de 10, 15 anos, que já é bastante tempo. E quando eles fecham um contrato, normalmente eles colocam uma multa de que, se essa empresa ela sair antes do período previsto no contrato, ela vai ter que pagar todo esse valor que ela pagaria no final do contrato. Um exemplo. Eu tenho um galpão logístico e o Mercado Livre quer fazer uso desse galpão logístico. Aí a gente fecha um contrato de 15 anos. Chegou lá no quinto ano, o Mercado Livre chega para mim e fala: pô, não quero usar mais o seu galpão. Eu falei: beleza, mas o nosso contrato estava previsto 15 anos. Ainda faltam mais 10 anos até vencer esse contrato. E aí eu falo com eles: ou vocês quebram o contrato e faz esse pagamento desses 10 anos para mim, ou você vai continuar usando o galpão. Então por isso que ele é tão seguro assim, porque mesmo que o inquilino vá embora, ainda vai ter esse valor a ser pago até o final do contrato. Para ficar um pouco mais interessante, eu trouxe aqui uma simulação. Quanto você precisaria ter investido para você ter um certo retorno? Vamos começar pelo BTLG. Hoje, uma cota do BTLG vale R$ 102,53. Para quem não sabe o que é uma cota, no último vídeo que eu fiz uma introdução falando sobre os fundos imobiliários, eu disse que é uma cota. Rapidamente, a cota seria uma pequena parcela dos imóveis que o fundo possui. Ou seja, uma cota do BTLG
ela vale R$ 102,53. O rendimento mensal, se for ver o seu histórico, isso aqui não é futuro. Isso aqui é o que ela vem pagando. Se a gente for dar uma olhada, ela rende 0,79 centavos por mês. Ou seja, se você tiver uma cota, você vai receber 79 centavos por mês. Fazendo uma simulação, se eu tiver 100 cotas, que equivalem a R$ 10.000 praticamente, né? 10.253, você estaria recebendo por mês R$ 79. Vendo o HGLG, que é o segundo fundo. Se você tiver uma cota e a cota do HGLG vale R$ 156,82, você estaria recebendo 1,10 por mês. E caso você tivesse 100 cotas, seriam quase R$ 16.000, você estaria rendendo R$ 110 por mês. GGRC, uma cota, vale R$ 10. Rendimento mensal por cota, 10 centavos. Ou seja, se você tivesse 1.000 cotas, aqui eu tive que pegar 1.000 cotas porque esse fundo ele vale R$ 10, então para equiparar aos outros que estavam na faixa ali dos R$ 10.000, eu tive que comprar mais cotas. Então 1.000 cotas dele equivalem a R$ 10.000, que rendem R$ 100 por mês. E o XPLG, custando seus R$ 102,70, rende 82 centavos por mês. Então 100 cotas dele equivaleriam a R$ 10.270, que rendem R$ 82 por mês. Para você não olhar isso aqui e ficar pensando, caramba, o fundo tá R$ 10, então ele tá muito barato. Na verdade, não. Dentro dos investimentos, você tem vários tipos de base. O que seriam essas bases? Existem fundos de base 10, base 100, base 1.000 e por aí vai. O que seriam os fundos de base 10? São aqueles que são negociados a um valor menor. Você vai encontrar eles na bolsa valendo R$ 10, R$ 9, R$ 8, 15, 14, 16. Então, não necessariamente são fundos baratos, mas a negociação deles é feita por um valor mais baixo, o que deixa mais acessível aos investidores. Outros fundos possuem uma base mais alta, que é a base 100. Aí, normalmente eles são negociados a 120, 130, 150. Não quer dizer que ele está mais caro do que um fundo de base 10. Só quer dizer que a base de negociação dele é mais alta. Então, assim, eu acredito que vocês tiveram uma boa ideia do que são os fundos imobiliários de logística. Realmente eles são muito seguros e que eles estão pagando muito bem. Não falei nada sobre dividend yield, PVP, essas coisas, porque assim, como o meu objetivo é trazer pessoas que não têm conhecimento nenhum, se eu falasse esses termos um pouco mais técnicos, pode ser que essas pessoas ficariam um pouco mais confusas acerca do conteúdo. Então, por isso que eu não falei, o dividend yield do BTLG é tal, o PVP dele é tanto. Então, assim, isso eu vou trazer mais para frente. Mas isso aqui foi mais para esclarecer que os fundos imobiliários, eles são muito seguros. E, ao mesmo tempo, eles trazem um retorno muito bom e constante. Da mesma forma que eu fiz com o BTLG, o portfólio, ou seja, os ativos que cada um desses fundos imobiliários de logística eles possuem. Como eu já havia ensinado, você vai colocar o nome do fundo imobiliário, então HGLG11, e vai colocar um RI do lado, que é relação com os investidores. Aqui, ó, patria.com, HGLG. Entrou no fundo, aí vai vir aqui escrito algumas coisas e tudo mais, e a gente vem aqui, ó, em portfólio. E aqui ele vai mostrar todos os galpões que ele possui. Então, só esclarecendo mais uma vez, quando você compra uma cota, é como se você estivesse comprando um pedacinho de todos eles ao mesmo tempo. Então, quando você compra uma cota, todos esses galpões, eles pertencem a você. Só que, é claro, uma pequena parcela. Esse aqui são todos os imóveis que o HGLG possui.
Vamos ver o próximo. GGRC11RI. Da mesma forma aqui, ó, tem até uma apresentaçãozinha. E vamos lá no portfólio. Recusar aqui. E aqui, ó, da mesma forma. Vários galpões de vários locais diferentes. E você vê que, assim, não são galpões pequenos, são galpões grandes. Então, isso traz mais ainda segurança pra gente. E ele possui também alguns imóveis industriais, né, o GGRC, dentro do seu portfólio. E vamos no último, XPLG, 11R. Aqui, ó, vamos entrar aqui no XPLG. Só que esse, como está um pouco mais difícil de encontrar, a gente vai aqui em documentos e eu vou procurar o relatório gerencial dele. Não se assustem, isso aqui já é bem mais para frente. Aqui ele vem descrevendo tudo que ele está fazendo no mês, como é que ele ganha e tudo mais. Isso aqui já é um pouco mais avançado, né? Mas aqui a gente consegue achar o portfólio dele. Então aqui, ó, tem todos os galpões que ele investe. Não fica pensando, o que é vacância, pé direito, participação. Isso daí a gente vai aprendendo com o tempo. Então, assim, ele tem bastante galpão também que estão bem localizados. Então, acredito que vocês tiveram uma boa noção de como é que funcionam os fundos imobiliários de logística. Eles são muito bons, eles são muito rentáveis e possuem uma segurança muito boa. Hoje, a minha maior parte está alocada nos fundos imobiliários de logística, tanto pela segurança, quanto pelo retorno que eles trazem. E se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar com aquele seu amigo para ele aprender um pouco mais também. Fiquem com Deus e que Jesus os abençoe.